Hello guys! Teacher G passando por aqui com mais uma aula, lembrando que toda terça, toda quinta e todo sábado você tem uma aula mais completa em todas as plataformas da Teacher G, seja no YouTube, seja no Instagram pelo IGTV, seja na fanpage, no Facebook. Então toda terça, quinta e sábado tem uma aula mais completa, com mais conteúdo, sabe, um conteúdo mais raiz mesmo, de mais peso. Se você quer se aprofundar naquele conteúdo, toda terça, quinta e sábado tem uma super aula para você, que no mínimo vai durar aí 25, 30 minutos, 40 minutos, 45 minutos, depende do conteúdo, mas são conteúdos mais aprofundados mesmo. Essas aulas, terça, quinta e sábado, são só para aquela galera que está disposta a se aprofundar, a aprender mesmo. Então é conteúdo mais denso. E durante toda a semana tem normalmente 2 vídeos sendo publicados, postados todos os dias nas minhas plataformas com dicas mais rápidas, vídeos mais curtos, tá? Então acompanha lá, toda terça, quinta e sábado tem aula com conteúdo mais raiz para você se aprofundar em conhecimento rumo à sua fluência. E não sendo diferente, na aula de hoje eu estou trazendo para você um resumão do the most e o the east. Quando eu uso um, quando eu uso outro, eu já falei sobre isso há um bom tempo atrás, mas hoje eu trouxe novamente esse tema para você, num resumo com algumas coisas a mais que eu coloquei, e principalmente porque teve uma aula que eu postei, foi a aula anterior a essa que você está vendo agora, e eu falei sobre comparar, quando eu comparo no inglês, mais alto do que, mais bonito do que, né? Quando eu uso o more than, than. E essa aula de hoje complementa a aula anterior. Então, se de repente você ainda não viu a aula anterior, foi um resumão de more than e than. Quando eu uso um, quando eu uso outro. E a de hoje, aquela foi comparando, né? Eu sou mais alto do que você, estou comparando. Essa aqui de hoje não, essa eu não vou mais comparar. Essa é aquela que eu vou falar o mais, né? Vocês lembram daquele nome superlativo? Pois é sobre ele que nós vamos falar. Não fica preocupado com esses nomes, porque o nosso foco sempre é como e quando usar tudo isso. Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu coloquei ali the most e o the east. Se você não conhece, ótimo, você vai passar a conhecê-los a partir de agora. Se você já conhece e confunde, ótimo também, porque esse conteúdo também vai ajudar tanto quem já conhece, para saber quando usa um, quando usa outro, e se de repente você nunca viu isso na sua vida, você também vai conseguir terminar essa aula sabendo quando usar um, quando usar o outro, tá? Ambos, tanto the most quanto the east, significam o mais. A gente vai ver certinho todos os exemplos, como usá-los, tá? The most e o the east significam o mais. Em que circunstância? Em qual situação? Toda vez que você quer dizer algo do tipo, eu sou a pessoa mais alta da sala. Eu nunca disse isso, tá, gente? Porque eu nunca fui a mais alta, né? Eu sou a pessoa mais baixa aqui. Este carro é o carro mais bonito que eu já vi. Este lugar é o lugar mais lindo que eu já vi. Sabe esse o mais? Quando você já não está mais comparando. Agora você está falando que é o mais e pronto. Não tem comparação mais. Isso a gente viu lá na aula anterior. Nessa aula de hoje, agora eu vou aprender a falar nesse superlativo, né? Quando eu digo o mais, não tem mais comparação. O mais alto, o mais bonito, o mais legal e assim por diante. Toda vez que eu falo desta forma no inglês, o mais, eu tenho 2 maneiras de fazer isso. Esse o mais, eu tenho 2 maneiras de falar esse o mais, que são essas: the most ou the east. E aí eu coloco a minha palavrinha aqui antes, né? Vamos ver então na prática como que isso vai ficar. Dá uma olhadinha lá na primeira situação que eu coloquei. Se você assistiu a aula anterior, você vai ficar muito mais tranquilo esse conteúdo para você. Se você não assistiu, fica tranquilo também que você pode assistir depois. Mas por que eu estou dizendo isso, se você assistiu? Porque as regras são parecidas, as situações, né? Eu não gosto muito de usar esse termo regra, porque
já soa um peso aqui pra gente, né? As situações são parecidas. Por quê? O the most eu vou usar toda vez que eu estou me referindo, que eu estou usando, falando um adjetivo no inglês longo, extenso. Ah, mas teacher, como é que eu vou saber se o adjetivo é longo, extenso? É por número de sílabas, mas a gente não vai entrar nesse detalhe agora, porque você vai perceber que vai ser muito intuitivo. Você vai perceber que quando você tentar colocar de uma outra forma, você não vai às vezes nem conseguir falar, não vai soar muito bem, né? Vai soar meio estranho. Então, não fica preocupado com isso agora. Vamos entender quando eu uso um, quando eu uso o outro, quais são as circunstâncias. Então, o the most é quando eu quero dizer esse o mais bonito, o mais inteligente, o mais confortável. O meu adjetivo no inglês, ele é extenso, ele é mais longo, eu vou usar o the most, e aí nesse espaço, ó, vem o adjetivo, vem a palavra que eu estou me referindo. Vamos seguir, vamos dar uma olhadinha lá no exemplo. Ó, se você precisar dizer algo do tipo, esta cadeira é a mais confortável da casa. Por favor, sente-se aqui. De repente, receber uma visita, né? Sente-se aqui, esta é a cadeira mais confortável da casa, né? Como é que eu digo isso? Ó, confortável, eu usei também esse adjetivo na outra aula para te ajudar a ir memorizando ele, né? Confortável, em inglês, também é um adjetivo longo. Tanto no português, né? Confortável, como no inglês também ele é um adjetivo longo. Neste caso, né, se eu estou me referindo a um adjetivo mais extenso, eu vou usar o the most. Olha no inglês como é que ficou essa frase, ó. Esta cadeira é a mais confortável da casa. This chair is the most comfortable one in the house. Tudo bem? Então, ó, this chair is the most comfortable. É a mais confortável. Por que apareceu esse one aqui, teacher? Porque no inglês eu tenho duas opções aqui, ó. Eu poderia repetir a palavra chair ou colocar esse one, tá? Eu poderia dizer, this chair is the most comfortable chair in the house. Não estaria errado, mas normalmente a gente acaba optando por substituir para não ficar chair de novo, né? No inglês eu não posso deixar aqui esse confortável, é tipo, confortável o quê? É a cadeira, né? No inglês eu preciso colocar de novo ali a cadeira no caso, né? E aqui entrou substituindo esse one, tudo bem? Então, por isso que esse one está aqui. Mas o nosso foco agora aqui, ó, the most. Por que eu usei o the most? The most comfortable, porque comfortable é um adjetivo extenso, considerado extenso no inglês. Vamos ver outro exemplo. Se eu quisesse dizer, hoje é o dia mais bonito da semana. Bonito, em inglês, é um adjetivo bem conhecido, aliás, né? Beautiful também é considerado um adjetivo extenso, longo e, por conta disso, eu também vou usar esse o mais como the most. Olha lá no exemplo como é que ficou. Hoje é o dia mais bonito da semana. Today is the most beautiful day of the week. The most beautiful day. Vocês perceberam que no português e no inglês a ordem das coisas fica um pouco diferentes, né? Principalmente quando a gente faz o uso do adjetivo. Aqui no português, ó, hoje é o dia mais bonito. Olha lá no inglês. Hoje é o dia mais bonito, fica um pouquinho diferente, né? O bonito vem antes do dia, né? Sempre quando você tem um adjetivo no inglês, aproveitando esse exemplo, sempre quando você tem um adjetivo no inglês, vai funcionar dessa forma. O adjetivo vai vir antes. Então, uma casa bonita, a beautiful house, né? Uma garota bonita, beautiful girl. Então, sempre o adjetivo vem antes. Então, aqui acontece a mesma coisa, tá? No português, hoje é o dia mais bonito. No inglês, fica ao contrário. O the most beautiful vem antes do day. Mas na tradução, você traduz da forma que você fala, tá? Muitas pessoas têm o hábito de fazer o seguinte. Ai, teacher, para ficar mais fácil, eu vou traduzir assim, ó. Hoje é o mais bonito dia da semana. Que deu para entender e tal. Então, só que a gente não fala muito assim, né? Hoje é o mais bonito dia da semana. E aí, se você fica muito preso às traduções ao pé da letra, na hora que você precisa pensar rápido e falar uma sentença no inglês, isso acaba te atrapalhando muito. Então, eu sempre incentivo meus alunos, traduz do jeito que a gente fala no nosso idioma, né? Se desprende desse pé da letra aí, porque isso acaba te atrapalhando, tá bom? Vamos dar uma olhadinha então ali
Resumindo, quem é o the most? O mais, quando eu quero falar o mais bonito, o mais confortável, o mais extrovertido, o mais inteligente, eu vou usar ele quando? Quando o meu adjetivo mais bonito, mais inteligente, mais extrovertido é um adjetivo mais extenso, um adjetivo longo. Eu vou usar o the most, aqui eu vou colocar o adjetivo e depois o restante da frase, né? O garoto mais inteligente, né? O garoto, a casa mais confortável, né? A casa mais bonita, the most beautiful house. Então vai ser sempre assim para os adjetivos maiores, mais extensos. Tudo bem? Bom, a gente viu lá no começo da aula que o the east quer dizer a mesma coisa, é a mesma tradução, o mais. O que mudou agora aqui? Eu vou usar para adjetivos menores, curtos, reduzidos, né? Também eu vou usar na mesma situação, quando eu quero dizer o mais para alguma coisa, o mais legal, o mais alto, o mais esperto, mesma coisa. Só que aqui, ó, diferente do que a gente estava fazendo com o the most, o adjetivo, a palavrinha que eu vou estar me referindo, vai vir aqui, ó, nesse meinho, e esse ist vai ser a terminação dessa palavra, desse adjetivo. Olha lá no exemplo, como é que vai ficar mais fácil de você entender. Minha casa é a maior casa do bairro. Minha casa é a maior casa do bairro, tá? Bom, como é que fica isso no inglês? Só para a gente entender um pouquinho, toda vez que eu uso esse o maior no inglês, eu vou usar o adjetivo big, tá? É muito comum, sabe aquele big de grande? É muito comum eu ouvir esse tipo de construção com o big. The most big. Eu ouço bastante as pessoas dizerem the most big house, tá? Mas big é um adjetivo pequeno, olha como ele é pequenininho. Se ele é pequeno, eu vou usar o the most ou eu vou usar the biggest. The most big ou the biggest. Lembra que eu falei lá no começo? O the most eu vou usar para os adjetivos maiores, extensos. E o the e o ist aqui no finalzinho, eu vou usar para os adjetivos menores, mais curtos. Então, o big, ele vai entrar aqui na opção de baixo. The biggest. Tudo bem? Porque big é pequenininho, é um adjetivo pequeno. Apesar da tradução de big ser grande, né? Ele é um adjetivo pequeno, né? Ele não é extenso como outros adjetivos que nós vimos. Então, ó, se eu for falar essa frase no inglês, minha casa é a maior casa do bairro. My house is the biggest house of the neighborhood. Tudo bem? My house is the biggest. Então, é a maior. Is the biggest house. Então, adjetivos curtos, eu vou usar o the e o ist lá no finzinho do vocabulário do adjetivo. Eu comentei na aula anterior, é a mesma regra. Você vai perceber que alguns adjetivos que são formados por uma consoante, uma vogal e uma consoante, na hora de escrever, né, o maior, por exemplo, vai dobrar a última letra, tá? Biggest, eu vou escrever com 2 Gs. Isso aconteceu também nos exemplos que eu mencionei na aula anterior, mas não fica tão preocupado com isso agora, porque isso é uma observação para escrita, tá? Para fala, se fosse com 1 G só ou 2 aqui, a pronúncia ia ser a mesma, não ia mudar nada, mas só para você já saber que vai acontecer isso e para quando você bater o olho e já identificar, aqui dobrou a letra porque tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, uma observação para você já ir se acostumando com isso. Mas na fala, não muda nada, tudo bem? Muito bem, olha, se eu quisesse então falar algo do tipo, hoje é o dia mais quente da semana. De novo, olha, quente é um adjetivo bastante conhecido e eu acho que eu tenho quase certeza que você conhece. Em algum momento da sua vida você já falou cachorro quente em inglês, o famoso hot dog, né? Então, quente, hot, é um adjetivo também curto. Então, se eu quero falar o mais quente, eu vou usar the most hot ou the hottest. Como é que vai ficar considerando que hot é um adjetivo curto? Então, dá uma olhadinha lá no exemplo, ó. Hoje é o dia mais quente da semana. Lembra que no inglês, essa ordem minha, né? Toda vez que tem um adjetivo, ele vem antes daquilo que eu estou me referindo.
Então, por exemplo, ó, hoje é o dia mais quente da semana. Olha no inglês. Today is the hottest day of the week. Então, the hottest day vem antes aqui, né? O the hottest vem antes do dia. No português, fica ao contrário, né? O dia mais quente. Aqui no inglês, fica the hottest day. Eu posso traduzir? Hoje é o mais quente dia da semana? Tá errado, teacher? Então, não é uma questão de estar errado ou estar certo. O que acontece é uma questão de usar ou não usar, né? Eu não tenho o hábito de ouvir muitas pessoas dizerem algo desse tipo. Hoje é o mais quente dia da semana. Soa um pouco estranho pra gente, né? Então, tudo que soa um pouco estranho, opte por aquilo que é mais usado, né? Então, o que a gente fala normalmente? Hoje é o dia mais quente da semana. Pronto. É que no inglês fica ao contrário, eu me confundo. Então, isso que é o ideal. Você ir identificando que quando você quer falar algo desse tipo no inglês, né, o dia mais quente da semana, fica ao contrário, porque o adjetivo no inglês sempre vem antes, né, do substantivo aqui no caso. Então, the hottest day é o dia mais quente, tá? Se desprenda das traduções ao pé da letra aí. Ó, a mesma coisa que aconteceu com o adjetivo big, né, o hot também passa pela mesma situação. Ele tem uma consoante, uma vogal e uma consoante. Por conta disso, na escrita, né, ou mais quente, eu dobro esse T, the hottest, só por isso. Na fala, não muda nada, fiquem tranquilos, tudo bem? Olha um outro exemplo que eu coloquei aqui pra gente, ó. Eu sou a pessoa mais alta aqui. Mesma coisa, o alto, tall, eu estou usando os mesmos adjetivos da aula passada de propósito para te ajudar a memorizar, a conhecer esses adjetivos, tá bom? Como tall é um adjetivo curto, não é extenso, mesma coisa, eu vou usar o the ist, né? Então, eu coloco o ist no final do tall. Eu sou a pessoa mais alta aqui. I'm the tallest person here, tá? I'm the tallest person here. Eu sou a pessoa mais alta. The tallest person. Tudo bem? Então, o the ist eu vou usar para os adjetivos curtos, menores, não os extensos, tá? Muito parecido com as situações que nós vimos na aula passada para falar mais que, né? Se não viu, corre lá, porque são duas aulas assim que uma complementa a outra. Então, você vai ter acesso a um conteúdo bem completo mesmo sobre isso, tá? Continuando ali, nos nossos exemplos, eu coloquei aqui para vocês, as pessoas confundem muito e perguntam muito sobre esse vocabulário. Quando eu quero falar, qual é a diferença de the best e the worst, né? O the best é bem famoso, as pessoas acabam usando bastante. Ah, ele é o the best one. O que é esse the best? The best é quando eu quero falar o melhor. Então, toda vez que você precisa usar o melhor, você já vai usar o the best direto, tá? Você não vai precisar colocar most, nada disso. Você já vai usar o the best direto. Por exemplo, se eu quisesse dizer, ele é o meu melhor amigo, bem conhecida essa sentença, inclusive, né? Ficaria, ó, he's my best friend. Ele é o meu melhor amigo. He's my best friend. Uma outra situação que você poderia falar, por exemplo, ó, he's the best friend, que daí ficaria, ele é o melhor amigo, tá? Então também você pode fazer essa opção, né? The best friend, ele é o melhor amigo. Não tem ninguém como ele, né? He's the best friend. Ou ele é o meu melhor amigo. He's my best friend. Daí que veio aquela expressãozinha bastante usada entre os adolescentes, my BFF, né? My best friend forever. São as iniciais, né? De best friend e forever, né? Então daí que veio essa expressãozinha BFF. Às vezes as pessoas não mais velhas, mais experientes, vamos dizer assim, né? Ouvem e nem se atenta ao que se refere, né? Os adolescentes acabam usando bastante, mas BFF, né? Vem exatamente dessa situação, best friend e o forever, o terceiro F aí, né? Muito bem, vamos então continuar ali falando de the best, né? Quem seria o contrário de the best? The worst. O que é o contrário de o melhor? O pior, né? Então, se eu tivesse que falar o pior, agora eu
Também não estou comparando nada, já estou falando que é o pior e pronto, não tem comparação, né? Eu já uso direto o the worst. Este é o pior lugar para comer. Este é o pior lugar para comer. Como é que ficaria isso em inglês? This is the worst place to eat. This is the worst place to eat. O pior, the worst. Então eu tenho ali o the best, o melhor. The worst, o pior. Lembrando que aqui não tem comparação, né? Aqui eu já estou falando que é o melhor, o pior, não tenho mais comparação aqui. Essa é a diferença de the best e the worst, tá? Resumindo o resumão, né? Eu falei que era um resumão de the most e the east, então vamos dar uma recapitulada e vamos resumir para a gente entender bem o que aconteceu aqui. Lembrando, assiste a aula anterior, que é more than, resumando more than com than, que é um conteúdo que complementa super este conteúdo da aula de hoje, tá? Recapitulando, fazendo um resumo do resumão agora aí pra gente. The most, o mais. Tomem bastante cuidado, porque o que acontece é que a maioria das pessoas acabam colocando the most em tudo. O mais fácil, the most easy, né? O mais rápido, the most fast. Então, cuidado com esse the most, porque eu só vou usá-lo com adjetivos longos. Então, se eu quero falar o mais fácil, fácil em inglês é easy, é um adjetivo pequeno. Então, eu vou usar com o the e o ist, né? O the most só para os adjetivos longos. Mas o que a maioria acaba fazendo? Coloca the most em tudo, né? E acaba usando de forma inadequada. Então, the most comfortable, the most beautiful, tá? The most outgoing, os adjetivos longos, tudo bem? O the ist, o que mudou? Lembra lá que daí o adjetivo vem aqui e o ist vai no final do adjetivo, tá? Então, se eu quero falar o mais fácil, easy é um adjetivo pequenininho no inglês. The easiest. É a maneira mais fácil. The easiest way, tá? Então, o mais esperto. Esperto em inglês é smart. The smartest. E todos os demais adjetivos. A gente viu aqui o tall, the tallest. Se fosse o baixo ou mais baixo, the shortest. O mais quente, que nós vimos aqui nos exemplos, the hottest, tá? O maior, the biggest, e não the most big, como a maioria das pessoas acabam fazendo, né? Vira um pouco um vício isso, tá, guys? A maioria das pessoas acabam colocando the most antes de tudo, seja adjetivo longo ou não, porque elas sabem que the most, a tradução é o mais. E aí, em toda situação que ela usa o mais bonito, né, o mais legal, mesmo adjetivos curtos, ela vai usar the most para ambos. Então, acabam utilizando por não conhecer mesmo a forma adequada. Então, agora você já conheceu que o the ist eu vou usar para os adjetivos menores. Então, os adjetivos menores você vai colocar o the ist. Cuidado com big, porque esse é um que o pessoal está sempre confundindo, né? Então, o maior, the biggest, ok? The biggest, o maior. O mais fácil, the easiest. E assim por diante. Se necessário, reveja, assista de novo essa aula para você ir lembrando como é que funciona e junta com a anterior, porque uma complementa a outra. Então, lembrando que the most, o mais, the east, né? Esse est vai lá no final do adjetivo. Também tem a mesma tradução. O mais, the most, eu vou usar para os adjetivos longos. E o the east, no final do adjetivo, eu vou usar para os adjetivos menores, né? As palavrinhas menores. E fique atento, toda terça, toda quinta e todo sábado tem aulas mais complexas, mais densas, mais raízes em todas as plataformas da Teacher G. Essas aulas são só para você que está disposto a ter acesso a conteúdo mais aprofundado, tá? Conteúdos com mais explicações, mais exemplos. E todos os dias tem 2 vídeos com dicas mais rápidas para você também em todas as plataformas. YouTube, Instagram, Facebook, tudo bem? Então, see you next class. Te vejo na próxima aula. Thank you guys. Bye bye.